Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 4, a Bíblia diz assim: para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eita glória, é forte a palavra de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, ele escreve uma carta aos Romanos e ele diz que se inclinar para as coisas da carne, não está com Deus. Aí ele diz, mas é se vós tem o Espírito de Deus, está com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Se é, ele fez uma indagação, se é que vós tem o Espírito Santo de Deus. Se é forte a palavra de Deus. Temos que examinarmos se estamos se inclinando para a coisa da carne. A Bíblia todinha, depois de Cristo, ela nos ensina a chamar a atenção sobre as coisas da carne, a inclinação da carne. É forte a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus ela é muito forte. Por isso que a Bíblia é para nos corrigir. Ela não deixa a gente cair em buraco. A palavra de Deus não deixa. A palavra de Deus não deixa a gente cair em buraco nenhum. Ela nos corrige. O Espírito Santo de Deus nos conduz a não cairmos em lugares escuros, em laços, em pratos. Quantas pessoas estão trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha, meu irmão? Achando que aquilo dali é legal. É um prato de lentilha, não tem valor nenhum. Está se inclinando para um prato de lentilha. Trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha, deu tudo errado, irmão. Deu tudo errado. Quanta gente ganhou aí a bênção perfeita de estar no ministério, trocou por um prato de lentilha. Trocaram por um prato de lentilha. Só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Se trocar por um prato de lentilha, vai ficar só com o título. Só com a carteirinha e o anel do Capitão Planeta no dedo. Só isso. Deus é maravilhoso. Romanos, vou ler de novo. Romanos capítulo 8, versículo 4. A partir do versículo 4 diz que essa passagem, meu Deus do céu, é linda. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tudo com letra maiúscula. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, a que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Eita glória! O que eu quero falar sobre a inclinação da carne. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque estamos vendo hoje no Evangelho a tal da teologia da prosperidade. Eu estaria com os mesmos valores. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. É o único número. Eita glória! A matemática da Bíblia exata me diz
Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Comerás do suor do teu rosto o teu pão. A Bíblia disse isso para mim. A Bíblia disse isto para mim. A Bíblia está dizendo para mim não se inclinar para as coisas da carne. Que as coisas da carne é inimizade contra Deus. Cadê a teologia da prosperidade nesse negócio? Cadê a teologia da prosperidade nesse negócio? A minha prosperidade já é Cristo. Quando eu vou buscar Cristo, a minha prosperidade é Cristo. Se você vai receber em euro, em dólar, em real, a tua prosperidade é Cristo. Se Ele vai converter a tua moeda no país onde você reside, isso é Cristo. Isso é Cristo, irmão. A prosperidade nossa, do cristão, está em Cristo Jesus. Mas se inclinarmos para as coisas da carne, é inimizade contra Deus. Você pode ser um cristão tendo um prédio do Dubai. O cara pode ser cristão tendo um prédio do Dubai. Mas se ele se inclinar para as coisas da carne, é inimizade contra Deus. Eita glória! A Bíblia, meus irmãos, nos evangelhos, nas epístolas, nas cartas, fala sobre as concupiscências da carne, porque já nascemos com isso. Já nascemos com a inclinação para a carne. Quantas pessoas estão trocando, irmão, sua primogenitura pelo prato de lentilha, se inclinando para a carne, para a posição social. Quantos, pois, dos seus discípulos abandonaram? Abandonaram Jesus Cristo. A Bíblia também diz, pois quantos acreditaram nele, mas não seguiram o Evangelho de Cristo por causa da sua posição social, por causa para não ser expulso da sinagoga, porque amava mais a glória do homem do que a de Deus. Os que estavam sentados na cadeira de Moisés com título. A Bíblia mostrou isso para nós. A palavra de Deus, ela é linda, é maravilhosa, cura, salva e liberta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz em 1 João 2,16, a Bíblia também fala sobre a inclinação da carne, a concupiscência do homem. A concupiscência do homem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 2,16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que os nossos olhos desejam, o que nossa carne grita, não é do Pai, é do mundo. Quantos cristãos precisam entender isso? Quantos cristãos precisam entender isso? Quantos cristãos estão numa corrida em vão? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse para muitos deles, este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estou buscando coisas para satisfazer seu dia a dia, mas o seu coração está longe de mim. Estou me adorando com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A concupiscência, a inclinação da carne é inimizade com Deus. A Bíblia é para retardir os argumentos sem fundamento. A Bíblia é para corrigir. É gostosa a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes
da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. É forte a palavra de Deus. Temos que escapar da concupiscência que há no mundo. A palavra de Deus nos corrige o tempo todo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso e Ele habita em nosso meio. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 4 ao 12, diz assim. Capítulo 4, do 4 ao 12, diz isso. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus. Que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vós escreva visto, que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vós ameis uns aos outros. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessiteis que vós escreva isto, que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vós ameis uns aos outros. Versículo 10. Porque também já assim o fazeis, para que com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamos vós, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar todos vós próprios negócio, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente. Versículo 12. Para que andeis honestamente com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Olha o versículo 11 e o versículo 12. Ele diz: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como vô já temos mandado, para que andeis honestamente, para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. A Bíblia diz que temos que tratar do nosso negócio com as nossas próprias mãos. A Bíblia ela não pode mentir. A Bíblia ela toda se completa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Cadê a teologia da prosperidade nesse negócio? Que tem que barganhar com Deus para Ele tornar você próspero no ministério do Evangelho. Cadê esse negócio de botar a tua semente no envelope? Cadê aquele negócio de semear, que é aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia muito, muito colherá. Pegar um versículo solto para pregar a teologia da prosperidade. Onde essa passagem pode ser retardida a qualquer momento. Em todas as passagens. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O apóstolo trouxe aí uma ilustração sobre a lei da semeadura. Pegaram e botaram dinheiro no negócio. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmão, ela é linda, ela é forte, ela é maravilhosa. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. 1 Timóteo capítulo 6, do 9 ao 17. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem
os homens da perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Eita glória! Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu mandamento de boa confissão, que guarde este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso, Senhor Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. A Bíblia diz que Deus que dá todas as coisas para delas gozarmos. Quando a Bíblia se completa dizendo, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a Bíblia diz que Deus que dá todas as coisas para delas gozarmos, fazendo o ministério de Deus. Esta é a palavra de Deus. Agora, cadê a teologia da prosperidade na Bíblia, quando a prosperidade é Cristo Jesus? Quando a Bíblia joga por terra qualquer argumento dizendo a soma da matemática exata. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus. Quando Deus diz para não ficarmos ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já tem o seu próprio mal. Aí o cara fica ansioso para fazer a teologia da prosperidade. Vai esbarrar na palavra de Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Quantas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento? Quantas pessoas estão vendendo as suas maravilhas do Evangelho, vendendo, que eu digo, é uma troca, jogando fora aquilo que recebeu de Deus por um prato de lentilha, para agradar a sua posição social, para agradar o púlpito, para agradar aqueles que aplaudem ele. Aí troca as suas maravilhas pelo prato de lentilha. Deus abate o soberbo, Deus sai fora disso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus estava ali com Saul, um grande exemplo para nós. Ele estaria com Saul até o fim. Ele abandonou Saul porque a própria Bíblia disse: porquanto tu não guardaste as minhas palavras. Porquanto tu não guardaste as minhas palavras. Preferiste sacrificar do que adorar. Sacrificar é como obra de feitiçaria. O profeta disse isto para ele. Chama-se obstinado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O cara deixou o Tiver subir para ele a posição, o cargo dele. Ele foi governar, meu querido, só com a carteirinha, mas a mão de Deus não estava sobre Saul. Tem muita gente hoje, meu querido, governando só com a carteirinha de teologia. Tem muito isso hoje, governando só com a carteirinha da teologia. Mas você vê que a mão de Deus não está sobre ele. Mas o que é isso, meu irmão? Como que você vai julgar? A Bíblia diz para a gente julgar o profeta. 1 João 4,1. Examinar o Espírito. A Bíblia diz isso para mim fazer isso. Examinar o Espírito, porque muitos falsos profetas já têm se introduzido no mundo. A Bíblia diz isso para mim, para examinar o profeta. Isso é cristão, é Bíblia, tem que fazer isso.
Não se engane. Você será chamado de nobre se você examinar a palavra de Deus. Você será chamado de nobre, meu querido. Bereia foi chamado de nobre porque examinou a Bíblia. Eles querem tapar a boca das pessoas, querem tampar os olhos das pessoas que estão procurando conhecimento. Quantas pessoas fizeram pergunta no Evangelho que estão 5 anos hoje procurando a resposta e não foi dada, porque o cara falou para ele que ele está no leitinho ainda. Ele não pode conhecer a verdade toda ainda. Onde que está isso dentro da Bíblia, meu querido? Eu quero saber onde que está isso dentro da Bíblia. O cara está procurando a resposta há 5 anos e não teve a pergunta ainda. E eu vou mais longe ainda. Tem gente 20 anos procurando a resposta e não achou ainda. Porque o cara diz para ele, cuidado, irmão, você não precisa saber dessas coisas. Você, ele é novo convertido, não pode responder isso para ele ainda. O cara sai batendo cabeça. Aí cai na parábola da semente. Caiu na beira do caminho. Veio o diabo e roubou. Veio o marido e tirou. Caiu entre os espinhos. Caiu na pedra. Veio o sol e queimou. Não teve raiz para se firmar na rocha. Por falta de conhecimento. Por falta de resposta que era para ser dada naquela hora. Não teve do líder. Não teve do líder, porque o líder disse que ele estava no leite. Um leite misturado com água. Um leite desnatado misturado com água. Tem que trazer esse leite de cabra, meu querido, com 2 gemas de ovo caipira dentro. O cara vai ficar forte. Começar a botar esse leite de cabra. Tirar o leite desnatado, que está em Coríntios. Aí ele pega esse versículo para ficar dando para as pessoas. Quantas pessoas estão querendo a resposta no Evangelho? Tem 5 anos, não achou a resposta ainda. Aí o cara diz para ele, não vá naquele lugar não, hein? Não vá lá não. Quantos cristãos querem visitar outro lugar, mas não vai porque o líder não deixou. O líder não deixa visitar outro lugar, irmão. Não deixa visitar os seus irmãos, irmão. Porque ele pode conhecer a verdade e vai deixar de ser escravizado. Por isso que tem muita denominação, tem muito líder religioso que não gosta de culto ao ar livre. Porque as pessoas passam, escutam, fazem perguntas. Eles têm que responder. A Bíblia diz que ele tem que ser apto a ensinar. O líder tem que ser apto a ensinar. A Bíblia diz isso. Que ele tem que ser hospitaleiro. A Bíblia diz isso. Apto a ensinar. A família dele vai ser grande. Por isso que a Bíblia diz, quem deseja o bispado, o episcopado, excelente obra deseja. O cara escolheu isso, meu irmão. A família dele vai ser grande. Ele não tem descanso mais. Porque ele desejou a obra de Deus para fazer. A Bíblia diz, quem deseja episcopado, bispado, excelente obra deseja. É necessário. Aí vem a necessidade para ele ser isso. A família dele vai ser grande. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso é a palavra de Deus, irmão. Isso é a palavra de Deus que está faltando. A palavra de Deus. E no lugar, meu querido, onde é pregado o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, jamais será diferente. As coisas serão igual. Tudo será diferente. Perguntas novas vão surgir. Pessoas vão se levantar a sua cabeça para erguer, andar de forma diferente. As pessoas vão acreditar que o mundo não está nessa bagunça toda, irmão. As pessoas vão olhar para o relacionamento e vão falar assim, que casal bonito, sorridente, ele serve a Jesus Cristo. Que alegrias tem nele que não tem em mim? As pessoas vão fazer essa pergunta. A Bíblia ensina você a ter um bom relacionamento. A Bíblia ensina você a cuidar da tua mulher. A Bíblia ensina a mulher a cuidar do teu marido.